Oi, crianças, bom dia, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Então, meus amores, hoje é quarta-feira, né? E vamos iniciar aí com a aula de português. Meus amores, hoje na aula de português, a tia vai falar um pouquinho aí sobre o trabalho avaliativo, né? Que eu falei na aula de ontem, tá? Então, hoje a gente vai se aprofundar mais um pouquinho, tá? A tia vai falar mais um pouquinho que ficaram algumas dúvidas, né? E aí depois a gente vai falar um pouquinho aqui na página 31 sobre a língua de sinais. Olha aqui, tá? As libras, tá? Bom, meus amores, vamos lá. Página 30. Crianças, ontem nós falamos aí do gênero textual história em quadrinhos, foi? Da importância, né, desse gênero para a literatura infantil, né, para a aprendizagem aí, para a aquisição da leitura das crianças, por ser um texto muito lúdico, né? Onde tem muita coisa que chama a atenção da criança. É colorido, tem historinhas engraçadas, tem historinhas de suspense, tem personagem que as crianças se identificam, né, nos quadrinhos. Então aí é um gênero textual muito importante para a educação infantil, tá? E aí a gente lê um pouquinho como é feito, né, a estrutura das histórias em quadrinhos, que também são chamadas de gibis, né? E almanacs também, quando elas vêm assim várias histórias em uma revista só, a gente chama de almanac, né? O almanac da Turma da Mônica, por exemplo. E aí agora, crianças, a gente vai fazer o nosso trabalho avaliativo, né, de português, tá? Então, vamos tirar as dúvidas? Primeiro a tia vai ler aqui, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a tia vai explicar um pouquinho. Na página 30 diz assim, história em quadrinhos. Agora chegou a sua vez de criar uma história em quadrinhos. Legal. Primeiramente, decida quem será o personagem principal. O primeiro passo aí da história em quadrinhos é você decidir, e aí, vai girar em torno de que personagem a história? Então, você tem que escolher aí um personagem principal da sua historinha, tá? Próximo passo. O personagem é humano? Se não, como ele é? Tá? Nem todos os personagens de história em quadrinhos são humanos. Por exemplo, na turma do Horácio, né, da história em quadrinhos, né, tem também os dinossauros, né, tem aí os fantasminhas da história em quadrinhos da Turma da Mônica, tá? Tem o pessoal aí da era paleolítica, né, que tem aquela galerinha lá dos dinossauros, como a tia falou, alguns personagens. Então, nem todo mundo ali é humano, ok? E aí você vai escolher quem é seu personagem. Ele é humano? Se ele não é, que tipo de bicho ele é, que tipo de criatura ele é, tá bom? É um animalzinho? É um ET? Tá? Então você tem que pensar aí num personagem principal e como ele é, que raça ele é, tá bom? Quais são as suas características físicas? A cor dos olhos, do cabelo, da pele, como ele se veste, tá bom? Que tipo de roupa ele gosta? Qual a estrutura do corpinho dele? Ele é forte, ele é magrinho, ele é mais cheinho? Como é que ele é? Outro passo que você tem que ter. Quem é ou a, né, melhor amiga ou melhor amigo do personagem? Tem que ter um melhor amigo nesse personagem aí, né? Pra coisa ficar mais bacana, pra coisa ficar aí mais aventurada, mais aventureira, né? Qual é o nome do personagem? Tá? Depois que você der todas essas características, você vai dar um nome ao personagem. E aí você vai desenhar esse personagem no espaço abaixo, tá? Então aí vai ser a sua primeira caricatura do seu personagem aí da história em quadrinho que você vai criar. Decida em quantos quadrinhos você vai contar a sua história, tá? Então aí vai ser o quê? 5 quadrinhos, 6 quadrinhos, tá? Então decida aí quantos quadrinhos vão ser necessários para você criar. Lembra que a tia falou que você pode até se basear um pouco, se basear mais ou menos nessa história que a gente viu do Cascão e do Cebolinha, do susto, né? Não pode se repetir, tá? Crianças, não necessariamente tem que haver diálogo. Pode ser uma historinha aí, mas sem diálogo, igual a historinha que a gente viu, mas tem que ter uma onomatopeia aí, né? Ou seja, um barulho, alguma coisa que sinalize também, né? Para não ficar aí muito assim monótono a história. Tá? Então, se você não quiser um diálogo, se você quiser apenas contar alguma situação, e aí você não tem necessidade de ter um diálogo. Mas é bom o uso das onomatopeias, né? Barulho, de alguma coisa, o som do vento, não sei. Tá? Então, invente aí uma onomatopeia, caso você não queira que tenha diálogos, certo?
Lembre-se de criar uma situação inesperada na história, para que ela fique engraçada. Decida a sequência dos fatos preenchendo o esquema a seguir. E aí a gente vai ter esse esquema que é igual a aula de ontem, né? Na aula de ontem que a gente tem. Uma situação inicial, ou seja, como tudo começa. Aí depois uma situação inusitada, ou seja, aquilo ali que vai ser o enredo de toda a história. E depois um desfecho que você vai dar para sua história. E aqui você já vai fazer isso tudo, criança, você pode fazer antes do esboço dos quadrinhos. Primeiro você pensa toda essa estrutura aqui que a gente está falando, para você partir já para a sua para a primeira versão, para os esboços da sua historinha, tá? Então vamos lá, esse aqui é o próximo passo. Veja aí qual é a situação inicial, como é que começa a história, uma situação inusitada, né? Que é algo que vai acontecer, que vai chamar atenção na história. Pode ser engraçado, pode ser suspense, pode ser um drama, pode ser... Fica a critério de sua imaginação. Eu acho legal que seja uma coisa engraçada. Pode ser até alguma coisa que tenha acontecido com você, tá bom? Uma situação engraçada que tenha acontecido com você. Eu uma vez fiz um desenho parecido com história em quadrinho, na época da faculdade, quando a gente deu esse gênero. A gente teve uma atividade parecida com essa. E eu contei a história de uma época, um dia em que eu peguei um ônibus errado. Que foi muito complicado. Eu não sabia ainda andar muito bem lá em Belém. E fiquei na parada de ônibus esperando, né, o meu ônibus. Só que nesse dia eu tava sem o óculos. Eu não tava chegando muito bem. E aí vinha um ônibus longe assim, e eu olhei ainda forçando para ver se eu conseguia enxergar. E aí as letras eram parecidas. E aí, em vez de eu aguardar o ônibus vir mais próximo para eu enxergar, eu não queria perder o ônibus e sair correndo para pegar o ônibus e subir no ônibus. Paguei e fui me sentar. E eu estava tão cansada que eu fiquei encostadinha e botei o meu fone de ouvido, que na época era Walkman. Mamãe vai saber o que é isso. E eu coloquei meu fone de ouvido e fui, né? Só que o ônibus começou a entrar em ruas que eu nunca tinha visto, mas eu achei que às vezes lá em Belém algumas ruas ficam interditadas e os ônibus fazem desvios por outras ruas. Eu achei que poderia estar acontecendo isso, né? Final das contas, o ônibus chegou no final da linha de um bairro e era a última viagem do ônibus. Eu teria que esperar mais meia hora para sair outro ônibus. Eu não fazia ideia de onde eu estava, né? E aí eu fiz essa história em quadrinhos e acabou ganhando a minha história. Na época da faculdade, minha história acabou sendo premiada, né? Porque teve um outro desfecho muito engraçado também, né? Graças a Deus terminou tudo bem, eu consegui voltar para casa, mas foi uma aventura muito, muito assim, um pouquinho de suspense, um pouquinho de medo e um pouquinho de humor, tá? Então, eu sugiro que vocês contem algo. Não, tia, mas eu prefiro assim, uma coisa que eu imaginei, ou então que eu gostaria que tivesse acontecido, ou aconteceu com um colega meu e eu gostaria de narrar essa história, eu gostaria de fazer a história em quadrinho. Fica a seu critério, tá bom? Se você precisar de alguma sugestão, a gente pode conversar sobre isso, certo? E aí você vai colocar tudo aqui e depois de tudo isso pronto, os personagens, os melhores amigos, o nome, as características, a estrutura da história, a gente vai agora fazer a primeira versão, o esboço. A gente chama isso de esboço, é o nome que a gente dá para os primeiros rabiscos das histórias, tá, criança? Então você tem que separar uma página aí só para você rabiscar. Não vai ser a história de fato. Você vai separar uma página, você vai fazer os seus rabiscos e aí sim você vai chegar no momento que você pronto, agora sim está pronta a história. Aí você passa limpo no seu caderno mesmo. Ai, tia, eu não gostaria de fazer no caderno, eu prefiro fazer numa folha de A4, porque é bem branquinha, aí eu vou desenhar. Na internet também, crianças, eu já passei uma atividade parecida com uma turminha que eu tive no primeiro ano, e eu achei na internet já o molde, né, para se fazer história em quadrinhos, tá? A mamãe pode pesquisar aí na internet, né? Esses moldes aí você pode fazer, ela pode baixar, você pode fazer para ficar um pouquinho também mais prático, tá bom? Se não, você pode desenhar com a sua régua mesmo, ok? E aí você faz as imagens, os textos que vão pertencer a cada quadrinho, para ir organizando. Cada quadrinho, esse aqui eu vou precisar de um quadrinho, esse outro eu vou precisar de 2 quadrinhos, aí você vai fazendo, tá bom? Após finalizar a sua atividade, avalie a sua história. Caso tenha se esquecido de algo,
algum item, peça ajuda a alguém de casa, né? Para completar a sua produção, tá? Então, depois que tudo estiver pronto, aí você vai e faz o modelo final, tá? Você pode, como a tia falou, fazer numa folha de papel ou fazer no seu caderno. Não se esqueça de colocar o cabeçalho, a data, o seu nome direitinho, tá bom? E aí você põe o título da história também, ok? Quando você terminar, você vem responder aqui nessa tabelinha. Foram utilizados balões adequados? Se você utilizou balão, se não, você põe que não foi utilizado balão. Ou então nem marque, porque aqui a resposta vai muito direta. Adequado. Se você não utilizou, você não marca. Foram utilizados onomatopeias? Eu sugiro que sim, né? Que se vocês não forem utilizar diálogo. Foram empregados sinais de pontuação? Você colocou direitinho? Se foi uma pergunta, que a tia não tem como saber dentro de um diálogo se foi uma pergunta, se foi uma resposta. Então, você tem que colocar aí, ficar atento nos sinais de pontuação, tá bom? Para a história ficar bem compreendida. A história tem uma situação inusitada que gera humor, tá? Como a tia sugeriu. As palavras ficarem escritas corretamente, tá? Então, aí você vai fazer isso aqui como se fosse uma correção da atividade. E aí, sim, você envia para mim, tá? Sua atividade. Essa atividade aí vale 1 ponto de português. Nós temos mais 2 atividades de português valendo ponto, que a gente vai fazer mais para frente. E essa aí vale 1 ponto para a 4ª avaliação, tá bem? Então, vamos agora finalizar esse assunto dessa atividade avaliativa da página 30 e 31, a metade, né? E ainda aqui na página 31, crianças, a gente vai falar aí da língua brasileira de sinais, ou língua de sinais, né? A língua brasileira de sinais é a Libras, é a nossa língua dos nossos surdos. Mas quando é no geral, né, no mundo todo, chama língua de sinais. É errado chamar linguagem, não é uma linguagem, é uma língua. Como língua portuguesa, como a língua italiana, como a língua francesa, americana, a Libra também é uma língua, é a língua dos surdos, é a forma como os surdos se comunicam, tá bom? Então vamos ficar bem atentos e não cometer esse erro de chamar linguagem, ok? Observe as imagens ao lado. Aí você vê 2 imagens. Nessas 2 imagens, crianças, vocês vão responder a pergunta da página 32. Letra A. Como as pessoas da foto estão se comunicando? Elas estão falando? Ou elas estão se comunicando por sinais? Letra B. Elas estão usando linguagem verbal ou não verbal? Lembra que a gente falou que a linguagem verbal é quando você fala, né? Você verbaliza o que você quer dizer, tá? E a não verbal são várias, existem várias comunicações não verbais, a forma não verbal de se comunicar. Como a tia falou, a expressão facial, né? Quando você está triste, ninguém fala assim: nossa, eu estou com muita dor na minha perna, né? Ou então, nossa, como eu estou feliz em ver você. Não, né? A gente sempre que fala, a gente faz gestos também com a boca, com os olhos, a gente se movimenta, a gente gesticula, né? Com as mãos. A tia aqui gesticula muito com as mãos, não sei se você já observar. Então, é a minha forma de me expressar não verbalmente. Eu uso a linguagem verbal, eu falo, e eu uso a linguagem não verbal. Eu gesticulo, eu faço gestos com o meu rosto, tá bom? A minha fisionomia. E aí, nessa foto, elas estão usando a linguagem verbal ou não verbal? Letra C. Você conhece o alfabeto manual? Qual é o objetivo desse alfabeto? Manual, nesse caso, de mãos, né? Alfabeto manual. Você conhece? Você alguma vez já teve contato com o alfabeto em Libras? Se sim, você põe que sim, tá? E qual é o objetivo dele? Crianças, o objetivo do alfabeto manual é uma forma de comunicação das pessoas surdas, ok? É uma forma de se comunicar que as pessoas surdas usam. Através do alfabeto, né, o nome já diz, elas aprendem todo o alfabeto. Só que o alfabeto em si não é tudo o que elas precisam aprender para se comunicar.
Já pensou se a gente quiser, se a gente tivesse que apenas usar o alfabeto para falar tudo que a gente quer falar em Libras? Meu Deus, tá? Assim como existe o alfabeto, né, que você gesticula com as mãos, A, B, C, D, existe também, né, alguns sinais que são significativos. Por um exemplo, né, qual é o sinal de banheiro? O sinal de banheiro, crianças, é esse aqui. O chifrinho, mão fechada, ó. Quando você quer ir ao banheiro. Quer dizer, eu vou ao banheiro. Tá bom? Olha só. Quer dizer, um sinal que não parece quase nada com a palavra banheiro, né? E assim vai. Caderno tem um sinal, caneta tem um sinal, tá bom? Cada coisa, cada objeto tem um sinal. Para a gente não ter que ficar sempre usando o alfabeto, senão não vai dar conta. Porque a gente usa muitas palavras, né? Muitas letras dentro de uma frase, dentro de um texto. Então não ia dar certo, tá bom? E aqui, crianças, o alfabeto manual é um sistema de representação das letras e dos numerais, não é só as letras. Com ele é possível soletrar com as mãos os nomes próprios de pessoas, lugares, rótulos, endereços, etc. E palavras que não existem na língua de sinais. Caso não haja um nome para um objeto, ou você não se lembre de um nome para um objeto, aí você vai usar o alfabeto. E o seu nome também, né, criança? O nome próprio você tem que dizer em alfabeto, em Libras, alfabeto de Libras, tá? Então, meus amores, para fazer agora a segunda questão, eu vou ler. No material de apoio tem a resposta de cada uma aqui, certo? Usando o alfabeto manual disponível no material de apoio, descubra o significado das sequências a seguir, tá bom? E lá tem o alfabeto e você vai ver, por exemplo, que esse sinal aqui é o M. Ó, lembra o M? 3 perninhas, né? Esse sinal aqui é o A. Esse aqui é o R. Esse aqui é o I. E aí, novamente, o A. Aqui tá aparecendo assim, né? Mas a gente faz assim ou assim. Mas, geralmente, a gente usa assim. E aí, você vai juntar e vai descobrir que nome é esse que está aí, tá bom? E assim por diante. No material de apoio tem... A gente vai colocar também aqui na tela, tá bom? O alfabeto aí para vocês verem. Nesse caso aí, alfabeto em Libras, tá? E agora, meus amores, para completar, a gente vai colocar videozinhos aí para você assistir. Um sobre o alfabeto e um outro aí sobre uma historinha em Libras. Olha que legal, tá? Um tem 8 minutos, outro tem 7 minutos, mas ainda dá tempo para vocês assistirem e é uma historinha, né, bem gostosa. E também aí o alfabeto com a importância de vocês aprenderem. O dia que vocês encontrarem um coleguinha surdo, vocês não ficarem assim, pelo menos sem saber o nome deles, tá bom? Então, é muito importante que vocês conheçam a língua brasileira de sinais, para que vocês possam se comunicar com as pessoas que não escutam, com as pessoas surdas, né? Assim como a gente, por exemplo, algumas pessoas não conhecem ninguém surdo, outras têm o conhecimento de alguém. E aí, se um dia você conhecer um coleguinha muito legal que não ouça, né? Que seja surdo, como é que você vai se comunicar com ele? Pelo menos o nomezinho dele você poderia saber aprendendo aí o alfabeto de sinais, tá bem? O alfabeto manual. Então é isso, meus amores. Essa foi a nossa aula de português. Lembrando que essa atividade avaliativa você tem até o dia 8 para me entregar, ou seja, até na próxima terça-feira, que é a aula de português também. Ok? Vamos lá?
go, make my body go, make our bodies higher and higher.